Quando se trata de comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Suécia é muitas vezes colocada num pedestal. Tem a maior proporção de mulheres que trabalham no mundo e elas têm 2/3 dos melhores graus académicos. Não há diferença na licença paternal, que é generosa para mães e pais. Mas há brechas nesta igualdade, pois há medidas que estão a chegar a extremos e que tocam o ridículo. Em Sörmland há uma proposta de lei para aprovar a norma dos homens fazerem xixi sentados. Não é brincadeira, é justificado por razões de higiene e mais eficácia, por exemplo, a esvaziar as bexigas. Viggo Hansen afirma que o faz por razões de saúde e sanitárias, mas também admite que está a testar a masculinidade sueca. Quando o meu filho estava no jardim de infância, eles tentaram forçá-lo a fazer xixi em pé e eu tinha ensinado a fazê-lo sentado. Quando a escola o deixava sentar para fazer xixi, não havia problema. Além disso, li um artigo sobre uma escola na Noruega onde tinham proibido os meninos de fazer xixi de pé. Muitas pessoas reagiram e disseram que tinham tirado o direito aos meninos de serem meninos. Anne-Hélène Rudberg juntou-se ao movimento feminista na década de 70. Lutou pelos direitos das mulheres, por ter assistido à violência doméstica de que a própria mãe foi vítima. Hoje defende que as mulheres têm direitos iguais e que os partidos políticos são feministas e levam as coisas longe demais. É uma luta de poder entre homens e mulheres e o que se provoca é um machismo inverso, um feminismo de efeitos perversos. We have women and on the other side men, and this is not good for the children or for anyone. Numa escola em Estocolmo, a igualdade de género no ensino é uma prioridade, controversa também. Aqui, os meninos e as meninas são encorajados a não seguirem os estereótipos nos papéis que desempenham e nas brincadeiras. Desde o ano passado, há uma nova palavra no dicionário sueco. N passou a ser o pronome pessoal que designa she ou he, ele ou ela. Acham que vão mudar as meninas para meninos e meninos para meninas. E é claro que não é esse o objetivo. Nós gostamos de dar a cada ser humano os mesmos direitos, as mesmas possibilidades, as mesmas responsabilidades. E isso é uma questão de democracia. Alguns críticos argumentam que o governo da Suécia está a levar tudo isto longe demais. Que coisa terrível, hein? Então, a gente percebe o quê? Que esses ensinos, né, de ideologia de gênero, né, ele atenta contra a antropologia bíblica, afrontando sistematicamente a doutrina da criação divina, a ideologia de gênero que busca criar um ser humano indefinido, sem saber seus referenciais. Tá? Então ele perde a imagem, a semelhança de Deus, do Criador, e ele é manipulado pelo Estado. Então, esses são os fundamentos da ideologia de gênero, desse abandono, desse paganismo que nós estamos vendo através dessa revolução cultural progressista. Né? Então, eles querem criar um novo homem, certo? Criado debaixo de ideologias marxistas e nazistas, né? Do século passado. Tá? Eles querem criar um homem, esse homem novo debaixo dessa mentalidade, uma tentativa de revolução cultural, certo? E renasce através da ideologia de gênero, tá bom? Esse ensino antibíblico, antideus, anticristianismo e afronta totalmente o homem, que vai totalmente contrário àquilo que foi estabelecido por Deus, pelo Deus Criador. Tá? E a ideologia de gênero, se eu fosse comentar aqui, ela contraria a natureza humana, certo? É impossível, as pessoas nascem com seus genes, né? Então, você tem para a mulher o gênero XX, por exemplo, e Y e XY para o homem, quer dizer, é uma coisa genética, uma coisa que não tem nada a ver com esse ensino que não tem fundamento nenhum, certo? Dentro da natureza humana. Tá? E além do que, essa ideologia de gênero, ela contraria a lei divina. Tá? A impossibilidade de mudar de sexo com que você nasceu é uma coisa, entendeu? Que Deus estabeleceu. É como se você estivesse afrontando o Deus bíblico. Tá? O Deus te deu aquele sexo e você está querendo outro sexo. Agora,
O problema, né, não é nem às vezes dentro da pessoa, isso aí é plantado, certo? Dentro da mente de uma pessoa. Ou algumas pessoas passam violências sexuais e começam a mudar o seu estilo de vida sexual e coisas do gênero, tá? Eu não vou entrar aqui nos pormenores. Mas nós temos que entender que o mundo cada vez mais está se distanciando do Deus Todo-Poderoso, queridos. Nós estamos vendo aí uma sociedade largada, abandonada, apostatada, pagã. E eram nações cristãs, eram nações que amavam as Escrituras, amavam o Deus bíblico, mas que hoje estão totalmente entregues na mão do Estado. Que Deus possa guardar as nossas vidas, os nossos filhos, as nossas famílias, e que possamos estar debaixo da lei de Deus, para termos a verdadeira felicidade que só é alcançada pela comunhão com Deus verdadeiro, com Deus único, e através do seu Filho Jesus Cristo, que nos conduz à salvação da nossa alma, e Ele que dá a verdadeira felicidade ao homem. Mas o homem moderno, ele está iludido por variados pensamentos, ideias, e que Deus possa ter misericórdia deste mundo, né? E que Deus possa levantar muitos missionários na Europa, nos Estados Unidos, e que possam estar bradando a favor das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe as vossas vidas. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente. Se quiser se inscrever, seja bem-vindo. Deixe seus likes, seus comentários, e até um próximo vídeo. Fique na paz. Deus abençoe grandemente. Amém. Hoje eu tenho observado e ouvido através dessas pessoas que nasceram aqui, pastores espanhóis, pastores portugueses, missionários que estão aqui há muito tempo, que têm falado sobre este assunto. Quando eu estava no Brasil, eu ouvi falar muito sobre a Europa. Eu fui muito impactado pelo testemunho dos reformadores que trouxeram um avivamento para a Europa, e onde nós somos resultado como fruto de trabalho destes homens guerreiros da Europa. E o Brasil foi alcançado por eles, né? Eu sei que, dependendo da sua denominação, quantas vezes eu ouvi falar dos fundadores de cada igreja no Brasil e no mundo que vieram da Europa. Quando eu vim do Brasil pela Assembleia de Deus, eu ouvi falar muito de Daniel Berg e Gunnar Wingre, fundadores da Assembleia de Deus. E o que dizer dos fundadores metodistas, presbiterianos, batistas e outros mais, homens que vieram da Europa, irmãos, ou dos Estados Unidos, mas principalmente aqui da Europa, homens que doaram a sua vida em favor do Evangelho. E hoje eu olho para a Suécia, um país ateu praticamente, olho para o Reino Unido, para a Holanda, um dos países que traduziram a Bíblia Sagrada, um dos primeiros países. Que dizer de Gutenberg? Meus irmãos, é algo assustador. Devemos fazer alguma coisa. Você que me ouve agora, eu tenho uma palavra muito séria para você, jovem. Você, homem e mulher, que ama a missão, que está se preparando para fazer a obra de Deus aqui em Portugal, na Espanha, no Reino Unido, na França, na Inglaterra, na Holanda, na Irlanda, no leste europeu, em todo lugar da Europa, e não dizer também do mundo inteiro. O que está acontecendo aqui é algo que eu ouvia falar há mais de 20 anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu ouvi falar que a Europa era um país frio espiritualmente. E analisando esses 13 anos aqui vivendo, eu pude observar isso sim. A dificuldade de nós se congregar nesses países, de poder ver o poder de Deus fluir na Europa. Você está vendo aí as igrejas se fecharem e se tornarem negócios, se tornarem café, restaurante, hotéis, livrarias, bibliotecas e até mesmo discotecas. Isso é algo terrível e assustador. Nós devemos fazer algo em favor da igreja cristã na Europa. Porque muitas pessoas preferem que
comprar esses lugares porque eles vão ter um negócio próprio, vão ter um lucro, e as igrejas estão perdendo sua posição hoje na Europa. A Europa tem perdido igrejas, e perdendo igreja, perdendo pessoas, perdendo fiéis. Vidas que poderiam ser transformadas pelo poder de Deus, vidas que poderiam ser futuros missionários, pessoas que poderiam impactar o mundo através da sua vida, estão hoje sem condições alguma de congregarem ou de irem para uma igreja. Você está vendo aí uma igreja que se tornou um hotel, que se tornou um local onde as pessoas preferem dormirem e preferem repousarem. Outras como supermercado. Isso é o Reino Unido. Isso é a Europa de hoje. Igrejas centenárias, igrejas que tinham histórias, igreja que um dia as portas estavam abertas e vidas foram transformadas, foram impactadas e hoje se tornaram lugares de entretenimento, lugares de negócio. A Bíblia fala sobre a igreja, as igrejas da Ásia que João escreveu no Apocalipse. E é uma igreja ali que a Bíblia diz que ela perdeu o primeiro amor. E Deus falou para ela voltar às primeiras obras. O que a igreja da Europa precisa é voltar ao primeiro amor. Eu posso dizer uma coisa. O que está acontecendo, tanto nós, cristãos, temos que fazer alguma coisa, irmão. Eu vi igrejas em Portugal fecharem por não pagarem aluguéis. Eu vi isso. Ninguém me contou, eu pude ver isso, tá bem? Eu pude ver igrejas na Espanha fecharem as portas desde o sul de Múrcia a Galícia no norte, por não ter pessoas para congregarem. Isso é algo lamentável. Na França, eu pude ouvir um testemunho de uma missionária falando sobre a dificuldade na França. O Reino Unido também não é diferente. A Suécia é o país de maioria de ateus. Homens como Daniel Berg e Gunnar Wring, que foram para o Brasil fundar um trabalho maravilhoso ali da Assembleia de Deus, mas hoje não é mais o país de Daniel Berg e Gunnar Wring. Os países de Spurgeon, de Wesley, de Moody, de Hus. Meus irmãos, o que dizer dos heróis reformadores que lutaram em favor do evangelho na Europa, que morreram, perderam a vida em favor da palavra, do amor do evangelho? O que está acontecendo eu não vou julgar, só Deus para julgar, não quero ser juiz dessas igrejas ter se transformado em livraria, bibliotecas, lugar de entretenimento. É lamentável isso ter acontecido e me entristece a minha alma, tem partido a minha alma. Eu vi um arcebispo falar acerca da igreja católica, ele falou que é de partir a alma essas igrejas serem destruídas e se tornarem outros lugares, pessoas perderem fiéis. Eu vi um bispo falar disso, de um padre católico falar disso. E o que dizer de nós, pastores, missionários, ao ver isso na Europa? Será que isso é algo que venha me alegrar? Ah, pastor Leandro, mas eu estou lutando aqui na minha denominação, na minha igreja, e está indo tudo muito bem. Nós temos até crescido, pelo amor de Deus. Não vamos olhar apenas para a nossa bandeira. Eu estou falando da igreja cristã em geral. Muitas dessas igrejas estão se transformando em discotecas, em lugares de prostituição, lugar onde pessoas estão perdendo a sua alma para o diabo, para o pecado. Onde os jovens da Espanha, quase a metade ou metade deles, são indiferentes com a sua fé e muitos não creem em Deus. Muitos jovens da Europa não acreditam mais em Deus, pois olham para uma igreja, seja ela católica, ortodoxa, luterana, metodista, evangélica, protestante, eles são indiferentes
preferem uma praia no final de semana, preferem ir para um cinema, para um jardim, preferem tomar um café, preferem ir fazer qualquer coisa do que ir para uma igreja. Eles não acreditam mais em padres, em papas, em pastores, em bispo ou em missionário. Para eles são tudo iguais. Porque isso está acontecendo. Quem é o culpado disso? Jesus falou, voltai ao primeiro amor. O que eu posso dizer de tantas coisas, quais são os motivos? A igreja tem se esfriado, o Espírito Santo não tem fluído em algumas igrejas dessas. E quem sabe a presença de Deus não estão mais ali presente. Só Deus para julgar isso. A Bíblia diz que na igreja da Ásia, de João, no Apocalipse, havia uma igreja que havia o trono de Satanás. Uma igreja que Deus ia vomitar da sua boca. Quem sabe muitas dessas igrejas da Europa, Deus tem permitido serem destruídas, serem substituídas, se transformarem em comércio, em negócio de homens, porque perderam o primeiro amor. Nós temos perdido aqui, porque não levamos a sério o evangelho como devia ser. E essas igrejas foram substituídas, pois perderam o primeiro amor. Igrejas que eram centenárias e milenares na Europa. Igreja que um dia fizeram a diferença pela sua arquitetura, pela sua beleza exterior, e hoje são museus. Hoje não vale nada, não tem a presença de Deus. Muitas pessoas dessas preferem reunir em sua casa do ir para uma mesquita, como estamos vendo agora. Se nós não fizermos alguma coisa, pastores e missionários, as igrejas na Europa vão fechar a porta a cada dia e vão se transformar em mesquitas muçulmanas. Eu faço um alerta com esse vídeo. Vamos orar, vamos evangelizar, vamos ganhar alma, vamos levar o evangelho a sério como no início. Lembra como você se converteu? Lembra como foi o início da igreja no Brasil e na Europa? Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos fazer aquilo que John Wesley fez na Inglaterra e na Europa, que Spurgeon fez, um avivalista. Whitefield, Lutero, que lutou contra todo pluralismo, secularismo da fé da Europa no princípio. Esses homens lutaram, eles não tinham sua vida como preciosa, eles não queriam agradar a homens. Se nós continuarmos a agradar a homens, as igrejas vão fechar, vamos agradar a Deus, vamos denunciar o pecado, vamos buscar um avivamento. O que a Europa precisa é do poder do Espírito Santo voltar novamente, como voltou, como em Atos 2, quando o Espírito Santo tomou de conta ali e todos foram cheios do Espírito Santo e Deus acrescentava o número de salvos. Somente assim nós vamos ver a Europa se tornar como antes. Que Deus te abençoe com esse vídeo. Subscreva o nosso canal para que nós podemos crescer a cada dia, divulgar e alertar o povo de Deus. Compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus fale o seu coração, porque as igrejas da Europa estão fechando as portas. Tire a sua conclusão com isso. Vamos fazer alguma coisa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.